bom dia, eu aqui novamente, né? Aqui eu vou falar sobre as notícias que estão saindo com respeito à pedofilia, sacrifício de criança, do caso de Aspen, Jeff Aspen. Gente, o que passa com essas informações? Essas informações são verídicas. E mais uma vez eu vou compartilhar desde as experiências que vivi e das investigações que fiz. Durante a época da falsa pandemia, que naquela época, quando começou a surgir aqui no Brasil, em março, o tema da falsa pandemia, eu senti de que algo estava errado, de que algo não ressoava, havia alguma mentira por trás dessa falsa pandemia. E eu fui investigar se realmente era real a pandemia, né? Que eles inventaram. E pedi ao universo, conectei meu coração com o universo e com todos os mentores espirituais, fraternidade da luz que me guia, que a verdade me chegasse a mim. Que não importasse qual seria a verdade, mas eu queria saber a verdade. Investiguei naquele momento sobre a falsa pandemia e cheguei a muitas informações. Porque havia muita coisa que eles estavam querendo esconder com essa falsa pandemia. Cheguei à informação de que foi arquitetada a pandemia por Falcine, por as 7 famílias mais poderosas. Ou vamos dizer que eles não são mais poderosos, porque a gente tem que decretar no presente para eles perderem essa energia de que eles acham que têm o poder sobre a humanidade. Então eu vou estar usando términos para decretar que eles já não são mais poderosos, para que essa energia realmente se ancore nesse planeta Terra. Então essas 7 famílias estão envolvidas, reis, rainhas, os Illuminatis, que alguns creem que não existem mais, os reptilianos estão involucrados, porque eles obedecem a eles. Falo as famílias reais, né? Que vocês viram aí o caso do príncipe Andrew, que ele estava involucrado com pedofilia e com sacrifício de criança, e eu vou contar nas minhas investigações também o que eu encontrei sobre a família real e sobre esses empresários, esses grandes empresários da Big Tech. E desde as experiências, de uma experiência em particular que trago nessa vida. Então, quando eu comecei a investigar, que comecei a ver que isso havia sido arquitetado, mas eu queria saber mais. Se foi arquitetada, por que foi arquitetado, o que é que eles queriam esconder, o que é que estava por trás disso. Então, cheguei justamente a pedofilia e sacrifício de crianças. Feitos agora, Rosana, nesse ano, não. Nessa década, não. Há milhares e milhares de décadas e séculos atrás. Onde o Vaticano, os papas, os bispos, não todos os papas, teve um papa que foi João, não sei se foi João VI, não me lembro muito bem, que foi assassinado. Justamente ele foi assassinado porque ele não queria fazer o que estava sendo direcionado e obrigado a fazer, que todos os outros papas anteriores a ele fez e depois dele fizeram, que era sacrifício de criança.
É, os reis e rainhas de Inglaterra, de Áustria, de França, eu não lembro se a de Espanha estava involucrada também, onde essas famílias reais abusavam de crianças, faziam sacrifícios, caçavam também. Eles usavam as crianças e adolescentes dentro dos seus hectares de terra, soltando essas crianças nuas para poderem eles caçarem como se fossem animais, caçarem mesmo. Eles se armavam, se preparavam como se fosse uma caçaria de qualquer outro tipo de animal, mas eles estavam caçando as crianças. E após eles capturarem elas, eles estrupavam, torturavam, matavam, bebiam seu sangue, porque eles faziam uma droga que se chama adrenocromo, que rejuvenesce a pessoa. Quando eu cheguei a essas informações, onde todos, volto a repetir, todos os governos estavam involucrados, porque para que eles fiquem no poder, eles fazem sacrifício. Para que eles sejam poderosos, eles fazem sacrifício. Para que eles tenham rios e rios de dinheiro, eles fazem sacrifício. E o sacrifício são nossas crianças. É simples assim. E se vocês acham que eu estou mentindo, não se preocupe que a verdade está sendo revelada e vai ser revelada muito mais coisas. Também percebo que nessas informações aparecem poucas pessoas, eles falam em nome de muito poucas pessoas que estavam involucradas. Eles estão falando de Hollywood, dos artistas de Hollywood que estão involucrados também, futebolistas, tanto aqui do Brasil quanto de fora, atores daqui do Brasil quanto de fora. Mas tem outros membros que na época que eu estava investigando, eles não estão mencionando, não estão falando. Falcine é um deles. A rainha de Inglaterra, a rainha de França, a rainha de Áustria, tampouco eles estão falando. Macron, tampouco eles estão falando. Não está aparecendo nomes de pessoas que na época que eu fiz a investigação estava lá. O nome de todos eles. O Papa Francisco, os outros papas anteriores a Francisco, tirando esse que foi assassinado. A Lady Di, que é a princesa Diana, foi assassinada pela família real britânica, justamente porque ela não queria participar de toda essa porcalhada que eles faziam. Ela ia totalmente em contra tudo que eles faziam e por isso assassinaram ela. O presidente Jeff Kennedy, eles também assassinaram, porque o presidente Jeff Kennedy, ele queria mudar o sistema monetário, porque era a forma de acabar com o Estado profundo, que é esse segundo governo aliado a toda essa corja de seres frios e calculistas. O filho dele também, Jeff Kennedy Jr., também eles assassinaram, entre aspas. Não sei se é assim, porque alguns fingiram sua morte depois de saber que eles queriam matá-los para poder salvar suas vidas, mas isso eu não vou chegar a essa instância não, porque eu não estou segura 100% dessas informações serem verídicas. Não a informação dos assassinatos deles e o porquê foram assassinados, mas de alguns membros terem fingido sua morte, trocado de nome, para poder o sistema não encontrá-los e não assassiná-los. Mas vamos dizer na instância do que é o plano físico e do que realmente é verídico. Sim, eles assassinaram a princesa Diana porque ela sabia e ia em contra o sacrifício de crianças, a pedofilia. Eles
eles comiam as crianças, comiam os bebês. Hillary Clinton, a Fundação Clinton, e eu tô falando de nome, não tô nem aí, porque na época que eu investiguei, eu também denunciei com nome, foto e tudo. Sim. Hoje essas informações, eles borraram do computador que eu tinha. Eu digo que queima de arquivo, eu já não encontro mais essas páginas para voltar a compartilhar, mas tenho em meu subconsciente toda a informação que canalizei, nome de pessoas e tudo. Então, a Hillary Clinton, Obama, Michelle Obama, George Bush, todos eles, esses governos, todos eles involucrados. Biden também. Todos eles involucrados com sacrifício de criança, com matança de criança, com beber sangue de criança. Todos eles involucrados. Sim. De fato, Hillary Clinton tinha a Fundação Clinton, que a Fundação Clinton era uma fundação que recebia crianças que supostamente era para adoção, mas não era para adoção. Todas as crianças sequestradas em todos os países, incluindo o nosso, eram levados para a Fundação Clinton. E de lá essas crianças eram vendidas ou para pedofilia ou para sacrifício, para serem sacrificadas. Sim. Tem um barco que no momento da pandemia também saiu em várias notícias, mas a mídia corrupta dizia que era fake news, que era o barco que se chamava Green, que se descobriu creio que foi mais de 55 milhões de crianças, milhões de crianças dentro desse barco, enjauladas em jaulas, como se fossem animais com mãos atadas, pés atados, boca atada. Por isso que aqueles que servem ao estado profundo e à pedofilia aparecem, os artistas, eu estou falando dos artistas, que aparecem tapando a boca em fotos. Isso é que eles estão declarando que eles fazem parte de tudo isso. Sim? Por isso que uma das coisas que os mentores espirituais falaram é que os ídolos iam cair por símbolos que eles utilizavam. Que eles utilizam, né? Porque seguem utilizando. Outro dia eu fiz a publicação de Ivete Sangalo fazendo o símbolo da besta, que é o símbolo do Deus esse que eles cultuam, que comem crianças, né? Então ela faz parte disso, assim também como a imagem que andam falando do olho roxo. Então tudo isso é real, acontece. E vocês têm que começarem a tomar consciência para que vocês comecem a reivindicar sua soberania e também a justiça sobre essas coisas, justiça da terra, não dessa justiça que temos hoje aí, principalmente no país. Mas existem seres benevolentes que estão lutando contra essas pessoas. Existem seres que hoje trabalham para a luz, porque eu digo hoje. Pode ser que no passado essas pessoas não hajam sido boas pessoas, mas que hoje elas estão se vindo à luz. São todos que servem à luz, Rosana? Não, não são todos que servem à luz. Mas sei de alguns que sim servem à luz, ou porque foram obrigados, ou porque tomaram consciência e começaram a cooperar com a luz para acabar com o estado profundo, com os Illuminatis e com toda essa corja que vem escravizando a humanidade. Um deles é Donald Trump, e é por isso que a mídia cai em cima dele, difundindo falsas verdades sobre ele. Putin, que não é o Putin verdadeiro, senão esse é o Putin 2. Em algum momento eu vou falar sobre isso. Talvez aqui eu fale. Vamos ver até onde chega esse vídeo. E outros membros que se uniram, os chapéus brancos, que são chamados de chapéu brancos,
que também estão lutando contra eles, nossa família estrelar, também estão participando de alguma maneira para que sejam eliminados essas pessoas e esses seres. Que mais? Há a Confederação Galáctica de Luz, de Mundos, e há a Confederação Galáctica da Terra, que são membros que são pessoas humanas junto com seres galácticos da luz, que também estão atuando para a limpeza do planeta Terra. Só que a vitória da luz se deu no plano espiritual. Eu participei dessa luta no plano espiritual, continuo participando, aunque hoje não sou consciente de onde vou, nem aonde estou, nem aonde estive. Antes eu estava mais consciente naquele momento da falsa pandemia. Porém, a vitória foi dada no plano sutil, da luz sobre as trevas. Agora, o único que se está fazendo é materializando no plano físico. Só que quanto mais vocês creiam na mídia, quanto mais vocês creiam no que cria o estado profundo, colabora com eles, colabora com seus planos, fortalece a energia deles. E é por isso que a gente vem dizendo que vocês não creiam em tudo o que diz. Quando foi a guerra de Ucrânia, eu vi toda a população falando de Ucrânia, das crianças, e que Trump estava e Putin estava totalmente sem saber a verdade absoluta do que existia por trás da invasão à Ucrânia. E até hoje tem gente que fala de Ucrânia como se Trump ou Putin viesse invadido a Ucrânia para matar inocentes. Que isso é o que a mídia fizeram vocês acreditarem. Meus amores, volto a falar desse tema novamente. Em Ucrânia estava o foco maior de onde eles levavam as crianças para sacrifício. Era onde estava a fábrica que fazia a droga do adrenocromo com sangue de crianças para a elite. Lá era o foco. E tinha que ser invadida, tinha que ser bombardeado. Os túneis onde eles tinham as crianças baixo terra, em condições deploráveis, onde não somente essas crianças eram utilizadas para sacrifício, mas também para experimento humano, que fizeram experimentos aberrantes com crianças lá dentro. Espero que isso venha à luz também, para que vocês vejam e não fechem os olhos para não ver a crueldade que chega o ser humano por poder. Vocês têm que enxergar para que vocês possam despertar e não confiar no governo, não confiar na mídia, não confiar suas vidas a terceiros, depositar seu poder em terceiros. É necessário também que se veja para que vocês possam proteger seus filhos, tomar decisões baseadas no conhecimento e não na ignorância, para que vocês possam dirigir suas vidas e não deixar que outros dirijam suas vidas e decidam por vocês. E não defender quem não é para ser defendido. A mesma coisa agora veio isso do Irã. E as pessoas defendendo o governo comunista ditador iraniano, onde a pedofilia lá foi normalizada, velhos de 80, 90 anos se casando com crianças de 10, 9 anos de idade, engravidando essas crianças, e tudo está normalizado. Que isso é o que querem fazer aqui no Brasil. Esse governo que está aí. Que se muitos deixam sua visão óptica de fanatismo e começa a ver as decisões que estão sendo tomadas, que estão prejudicando tanto a sociedade quanto nossas vidas e a vida dos nossos filhos,
vocês vão começar a enxergar o que realmente está aí, que não é da luz, não pertence à luz, não pertence, não está vibrando com a frequência da quinta dimensão, do amor incondicional, da verdade, da honestidade. Então, tudo isso que está saindo à luz, prestem atenção. E preste atenção quando a mídia traz outro tipo de informações para lhes desviar da informação que antes foi lançada, para que vocês esqueçam do tema, esqueçam da pedofilia, esqueçam do caso de Jeff, porque esse caso ainda tem nomes que vão ser revelados e eles estão tratando de impedir que sejam revelados esses nomes, né? Estão tratando de impedir que o governo fez acordos com os reptilianos para escravizar a humanidade. Estão tratando de impedir que vocês se interem da existência dos Illuminatis. E assim sucessivamente. Eles tratam de impedir que vocês enxerguem a verdade. Então, em vez de vocês ficarem na posição de eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de cima, eu sou de baixo, não. Se posicione no estado neutro e seja um observador. Observe. E não só observar, sentir com o coração. Porque quando vocês se conectarem com o seu sentir, não tenham medo de se conectarem com o sentir. Porque o seu sentir é a bússola e o fator que vai lhes conectar com a informação verdadeira. Porque vocês vão sentir a frequência da informação. Por mais de que seja dada por alguém que diz que está no poder, que vocês, infelizmente, deram poder a essas pessoas para dirigir suas vidas, mas a informação que sair da boca da pessoa não vai ter coerência nenhuma com a frequência emitida. Então, a frequência é importante. Somos seres de frequência, somos seres de luz. Temos frequência. E é essa frequência que vai fazer vocês identificarem as informações. Quem está mentindo, quem está dizendo a verdade, o que está sendo oculto, quando começam a trazer entretenimento para que vocês se distraiam, o que estão planejando por trás desse entretenimento. Então esteja mais alerta, porque quando a gente está desperto, mais alerta, eles não podem lhes enganar. Eles não podem lhes manipular. Eles não podem lhes programar. Porque quem dá a permissão para a reprogramação são vocês. De acordo com a música que escuta, o que vem, tudo entra no seu subconsciente. E vocês são programados. Então, antes de dar o julgamento, vocês primeiro investigam. Desde a época da falsa pandemia, eu venho dizendo, investiguem, não só eu, todos os trabalhadores da luz, todos os que servem ao propósito da fonte divina da existência, vêm falando que é para vocês investigarem. Que não peguem o primeiro que lhes dizem e comam para dentro e assumam que isso, o que fulano disse é verdade. Até o que eu digo, investiguem. Mas não investigue em setores como a mídia, porque a mídia não vai falar nada. Google, vocês não vão encontrar nada. Pelo contrário, eles borraram todas essas informações para que vocês não encontrem, porque o dono de Google, o dono de Microsoft, que é Bill Gates, o dono de YouTube, até que hoje no YouTube não estou vendo tantos vídeos sendo derrubados como eu veia sendo derrubados na época da pandemia. Mas tem outros canais, hoje em dia, vários, que se está falando das informações como realmente elas são. Tem o Telegram, aí mesmo esses canais que eu compartilho com vocês, vocês podem seguir esses canais
e escutar as informações. Não precisa eu estar todo o tempo publicando as informações no Story. Vocês mesmos podem, através desses canais, investigar muito mais coisas que hoje eu não ando publicando, porque, primeiro, eu não tenho tempo para estar fazendo todas as publicações de tudo o que foi descoberto naquele momento, ou tudo que está sendo falado nesse momento. Porque minha frequência também baixa quando eu me conecto com essas energias. Aunque há que ser divulgada. Mas vocês têm que tomar o compromisso também de vocês buscarem a verdade. Porque essa é a ideia de vocês recuperar o poder pessoal. Não é escutar o que o outro diz, o que os outros dizem, o que a mídia diz, o que o fulano de tal presidente diz, o que o governador fulano de tal diz, o que não, é vocês buscarem a informação. E se vocês realmente querem saber a verdade, vocês vão encontrar informação. Porque a partir do momento em que sua frequência vibratória exige transparência, verdade, honestidade, o universo vai proporcionar para vocês a informação. Vocês vão encontrar. Talvez você entre no canal que está acostumado a encontrar, mas vai aparecer outra coisa que você antes não buscava. E que vai estar lá para você ver, para você investigar. Você vai procurar algo na internet e de repente vai te levar a uma página que vai te levar você a se inteirar de tudo isso. Assim foi comigo. Quando eu quis saber a verdade sobre o que estava acontecendo realmente, eu pedi ao universo que a verdade chegasse a mim e chegou. E descobri tudo isso. Naquela época eu entrei em depressão. Porque por minha frequência vibratória, por eu ser uma semente estrela e ser um ser sensível às energias, eu não podia acreditar que o ser humano fosse capaz de fazer tanta atrocidade, sobretudo com bebês e crianças. Eu não podia acreditar, não entrava na minha cabeça. E eu fiz tanto trabalhos espirituais para elevar a frequência do planeta desde que tomei consciência de qual era meu propósito e minha missão, que eu não podia crer que de tanto trabalho espiritual de transmutar energias no planeta, tivessem seres humanos capazes de fazer isso. Então foi um período onde eu me afastei da humanidade, uns 3 meses, borrei telefone, não tinha contato, não queria que ninguém se contactasse, porque eu não queria contato com os seres humanos. Eu já não confiava mais em vocês. Até hoje, como eu não vou mentir, eu não confio 100% realmente. Porque são muito corrompíveis. Me desculpem falar, mas eu vou falar a verdade. Os seres humanos são facilmente corrompíveis. Então, eu não confio 100%. Sim. Então, depois me foi revelado, naquele momento, em que os seres, não todos os seres que cometeram sacrifícios de criança, eram humanos. Eram reptilianos ou híbridos. Hillary Clinton é uma, a rainha de Inglaterra é outra, que é reptiliana, a rainha de Inglaterra. Eu lembro de uma foto, uma imagem que tinha dela, que ela era reptiliana. E aí eu pude, aí um pouco, pude dizer, ok. Não são humanos o que está por trás de toda essa arquitetura diabólica de matar bebês, matar crianças, pedofilia.
Então eu pude voltar novamente a me conectar com a sociedade, mas sempre com o olho aberto, os dois abertos, melhor dizendo, e sempre tendo cuidado. Isso também vai sair à luz. Espero que saia à luz e que eles não ocultem, porque não tem como ocultar, porque a luz que está para revelar tudo o que foi oculto à humanidade. E o que me fez também saber que a informação essa dos sacrifícios de criança eram algo verídico e real. Aí vamos à experiência que vou compartilhar com vocês. Quando encarnei nessa vida, nesse plano físico, naquela época eu achava que era sonhos, mas não era sonhos, são viagens astrais. Onde minha alma sempre ia a uma vivência todas as noites. Isso durou, não sei quando começou, não posso afirmar aqui, mas até os 13 anos, 13, 14 anos foi. Onde minha alma ia a mesma experiência, a mesma experiência, a mesma experiência. Que eu me via pequena, eu era pequena, na faixa de uns 6 anos, num povoado em Itália. E naquela época não existia luz elétrica, a luz era ou do sol ou da lua cheia. E quando era 5 horas da tarde, todos tinham que se meter para dentro das suas casas, que era perigoso estar do lado de fora, perambulando pelas ruas. E eu lembro que estava eu com outras crianças mais, a gente voltando para casa, tentando chegar em casa, porque já estava caindo a noite. E a gente sabia o que acontecia quando caía a noite. Crianças eram raptadas, ou até mesmo humanos, para serem dados de alimentos para um ser antigo que não foi criado por Deus, que se alimentava de pessoas e de crianças. Nessa vivência não me mostrava o ser, eu não veia o ser, mas sim sabia de sua existência. Quando estávamos voltando para tentar entrar numa casa para proteger-nos, eu lembro que havia uma árvore enorme nesse lugar, onde levava ao lugar onde estava esse ser, que parecia, eu acho que hoje eles chamam de álamo, álamo chorão. É uma árvore onde as folhas caem para baixo, né? Depois eu vou buscar a foto dele para publicar. E eu lembro que o lugar, que era um lugar aberto, um espaço aberto, cheio de árvore, tinha essas árvores e matos e árvores também ao redor. E esse ser estava oculto dentro desse lugar, desse matagal, não dessa vastidão de... E a gente só escutava os gritos das pessoas. E eu lembro que a gente, quando estava tentando buscar um refúgio, porque já estava caindo a noite, a gente passou por uma ponte. Era uma ponte onde tinha um rio embaixo, mas o rio estava seco. Uma ponte de pedra que era custodiada por 2 leões, não 2 leões verdadeiros, sim. Era a estátua de 2 leões na entrada dessa ponte. E quando olhamos do lado da ponte tinha uma igreja de pedra. E decidimos ir por baixo da ponte e ir por debaixo para dentro da igreja. Só que quando entramos nessa igreja havia no subterrâneo da igreja
muitas crianças presas, muitas crianças aí. E nos demos conta de que a igreja, naquele momento, aquela igreja estava involucrada com sacrifício de criança. Eles eram quem raptavam as crianças para serem sacrificadas. Saímos correndo daí. Só que depois nos demos conta, eu me dei conta com outra pessoa que faltava um dos nossos amiguinhos. E os outros se esconderam numa casa e eu voltei com outra criança também para procurar a outra criança que se havia perdido. E a gente voltou. E quando voltou correndo para buscar essa criança, a gente encontrou a criança, estava vindo com ela e a gente só viu o grito. Que o Cerece já havia pego alguém. Então essa vivência eu vivia várias noites. E eu acordava sempre assustada, me lembro. Até os 13, 14 anos. Depois disso, deixei de viver essa experiência. Só que depois, quando eu fiz essas investigações, que descobri isso, eu liguei às vivências que eu tive, o porquê que eu vivia, o porquê que meus mentores espirituais não deixaram eu esquecer dessa vivência, não deixaram eu esquecer dessa encarnação. Essa encarnação foi em Itália. Para que quando surgissem essas informações nos dias atuais, eu soubesse de que elas são verdadeiras e são verídicas. Ademais da investigação que encontrei, as informações, mas que essas informações eu pudesse me conectar que eram reais, porque eu vivenciei essa experiência. Encontrei com muitos anos aqui em Baçaí, mais precisamente numa feira de artesanato, em Maraçandupió, uma italiana, que ela também está desperta e se lembra de outras reencarnações suas, e justo a gente compartilhou informações de quando eu encarnei em Itália e ela quando encarnou aqui no Brasil. E justo quando eu descrevi para ela o povoado, ela disse que esse povoado existia e que era perto do povoado que ela morava. Que essa italiana ela já morava aqui no Brasil também, mas a mãe dela ainda segue morando no povoado esse. E ela me disse que era Reggio Calabria. Eu descrevi a ponte, descrevi que nas ruas eram cheias de olivos, de árvore de olivo. A ponte com o leão, toda a descrição que eu dei para ela, que no meu subconsciente está gravado a imagem do lugar, ela me descreveu que o lugar esse existe e que se chama Reggio Calabria, que é perto do povoado onde ela estava. Então, meus amores, eu compartilho essa experiência com vocês. Não peço que me creiam ou não, simplesmente que vocês se conectem com a frequência da informação. E eu acho que, de alguma maneira, essas informações que eu estou passando vai servir em algum momento para vocês, para alguns de vocês. E eu comparto para que vocês saibam isso. Não fechem os olhos para o que está acontecendo, não se distraiam com a mídia, não permitam que eles sigam sequestrando nossas crianças, não permitam que eles sigam normalizando a pedofilia. Não permitam nada disso. Lembre-se que as crianças são o futuro da humanidade e eles sabem disso. Então, não permitam que eles continuem tentando exterminar vocês do planeta, porque esse planeta vos pertence. Não pertence a eles. De fato, já foram dado um intimato por anciões galácticos de luz que estão por em cima deles
de que eles deixem o planeta Terra. Alguns já foram retirados do planeta Terra, outros ficaram para ajudar no processo do despertar da humanidade, mas ainda tem alguns que teimam em obedecer às ordens dos reptilianos, dos dracorreptilianos, dos Illuminatis, de seguir escravizando a humanidade. Que esses muito pronto deixarão também esse planeta. Então não dê corda aos arquitetos da destruição da humanidade. Não aceite e não se curva ao estado profundo. Não aceite e não se curvam ao estado profundo. Vocês são muito mais poderosos do que esses centenas de pessoas que são pouquíssimas comparado à população mundial, de que lhes diga o que fazer. Não permitam. A humanidade unida é muito mais poderosa do que dividida. E é por isso que um dos arquitetos também, que é George Soros, que hoje não se fala dele, que ele é o que patrocina todas as divisões dos seres humanos, tudo isso do LGBT, do feminismo, dos sem terra, todos os movimentos gay que foram criados durante esses últimos anos são financiados por George Soros, que faz parte dessa elite globalista que quer destruir a humanidade. Porque o lema deles é divide-os e os conquistarás. Quantos mais doces, mais fáceis são de ser manipulados. Esse é o lema deles. Então, aqueles que creem que eles estão do lado de vocês, se enganam. Se enganam redondamente, se enganam. Eles só querem dividir a humanidade para poder mais fácil ser de manipular, de enganar. Por isso que eles dividem com partido de futebol, com partido político, o feminismo, LGBT, transgenerismo, e aí eles vão criando e criando e criando e criando e criando movimentos que é para separar. E quanto mais vocês estão separados, achando que um é inimigo do outro, aquele que banca e patrocina o movimento de vocês é quem é o inimigo. Ou vocês abrem os olhos para ver isso, para enxergar isso, ou infelizmente vão desencarnar junto com eles. Porque nesse planeta, seres humanos que olham para o seu próprio umbigo, que seguem defendendo o lado escuro, que seguem querendo manipular, dominar, escravizar, submeter a outros, não vai ficar nesse planeta. É tão simples como isso. A Terra se está autolimpando de toda a frequência que não é dela e de todo ser vivo que não tem a frequência dela. E é isso que vos venho a dizer aqui. E espero que da agora para frente vocês comecem a usar o discernimento, conectar sua mente com seu coração para que haja coerência no que fazem, no que falam e no que dizem. Discernimento de ver as informações e sentir a frequência para saber qual é da luz e qual é das trevas.
e não defender e alimentar mais os seres das trevas, tá? Um beijo enorme, um grande abraço de luz para vocês e até a próxima. Namastê.